Hoje pela manhã eu escrevi uma nova carta na minha newsletter lá do Substack. Tenho pegado gosto por escrever naquela rede social e tenho me policiado, me esforçado para produzir o máximo de conteúdo de qualidade aqui para o YouTube, para que de alguma forma eu possa te ajudar na tua vida, impactar ela de alguma forma positiva. Nessa carta que eu escrevi hoje pela manhã, eu conto um pouco sobre o fato de ser multitarefas, né? Não é bem essa palavra que eu utilizo nas cartas, mas é algo que talvez fique mais prático para você entender nesse vídeo. Mas eu quero te mostrar como isso impactou de forma até negativa na minha vida, né? Eu menciono durante o texto que nós temos que focar em uma única coisa. É basicamente o conceito, novamente falando, né, do livro A Única Coisa. Só que eu peguei nessa carta, enquanto eu escrevi hoje pela manhã, olhando para a minha própria vida e como eu agia, né, durante toda a minha trajetória, quais foram as atitudes que eu tomava, e muitas vezes no formato automático. E o objetivo de trazer esse vídeo é para te trazer uma reflexão porque talvez você também siga nesse mesmo modo operante, né, que eu estava. Então veja, eu sou um cara muito apaixonado por processos, eu acredito que o que é certo e as coisas têm que ser feitas da forma que é correto, né? Não sou uma pessoa que aceita a coisa mal feita ou a coisa que é errada como se fosse algo normal. Por conta disso, sempre fui uma pessoa organizada. Gosto de to-do list, gosto de Google Agenda e sou apaixonado por plataformas como Monday, ClickUp, esse tipo de coisa. De certa forma, isso é muito positivo porque eu consigo olhar para a minha vida e para os meus afazeres com uma visão macro, muito organizada, né? E o outro lado positivo é que as empresas acabam conhecendo isso, né? Quando me conhecem por uma prestação de serviço que não tem nada a ver com isso, e acabam pedindo uma implementação desse tipo de serviço porque 99% das empresas não tem um processo bem desenhado, um processo claro, um processo com playbooks, né? Então acabou que virou um produto também para o meu negócio vender. E tem uma saída bem legal, assim, quando os empresários, em algumas reuniões, eles olham o meu processo funcionando e, pô, para eles parece mágico, tá? E eu acho isso legal, né? É recompensador esse tipo de coisa. Só que o que as pessoas não veem é o que acontece no interior. Então, muitas vezes você vê alguém sorrindo, você vê alguém feliz, mas você não imagina como está o interior daquela pessoa. E o que estava acontecendo comigo? O fato de eu ter tudo controlado, tudo na palma da minha mão, por um lado me deixava menos sobrecarregado, porque eu entendia que, pô, sei que todas as coisas estão sendo feitas. Por outro lado, acabava me sobrecarregando emocionalmente, porque quando eu não conseguia cumprir todas aquelas tarefas, ou por alguns outros motivos também, eu acabava me culpando, né? E era uma velha sensação de procrastinação. Então eu sempre falava que eu era um procrastinador, que deixava as coisas para depois. Mas por que isso acontecia? Porque eu estava sempre olhando para o que eu deixava de fazer, não para o que eu concluí. E veja, o nosso progresso na vida, ele não é sobre as coisas que eu deixo de fazer, ele é sobre as coisas que eu executo todo santo dia. E quando eu li esse livro que eu mencionei aqui no começo, virou uma chave para mim, porque não é sobre aquilo que eu deixo de fazer, é sobre aquilo que eu faço repetidamente todos os dias. Então eu comecei a olhar para essa lista de tarefas e pensar, meu Deus, se eu começar a riscar essas tarefas aqui, eu vou chegar à conclusão de que boa parte dessas coisas elas não são tão importantes quanto eu achava que era, né? Então muitas vezes, por algum motivo, eu criei na minha cabeça que progresso, sucesso, prosperidade estava vinculado a estar ocupado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu lembro de uma frase que eu nem sei onde eu ouvi, né? Que se você trabalha demais, você não tem tempo para ficar rico. E isso pode parecer bobo por um momento, mas é uma frase muito sábia, muito inteligente, porque as pessoas que prosperam muito na vida não necessariamente são aquelas que cumprem a maior carga horária durante o dia. Porque o trabalho estratégico, o trabalho de você pensar, de você encontrar as formas de fazer as melhores coisas, ele não vai ser aquele trabalho que você vai ficar fazendo inúmeras tarefinhas ali que muitas vezes você poderia delegar. Então, nessa reflexão, eu entendi que eu precisava
construir processos melhores para que os meus negócios funcionassem como engrenagens, né, sem a minha presença tão forte ali dentro. Então, o que eu faço hoje? Eu gerencio os negócios, né, destino muitas tarefas ali para o time, mas, ao mesmo tempo, a minha tarefa mais importante dentro das empresas, vamos dizer assim, é fazer o setor estratégico. Eu tenho que pensar para o negócio. É nisso que eu tenho que focar minha energia. As micro tarefas que eu achava serem importantes, eu comecei a descartar tudo ou então delegar, se for ainda uma tarefa importante. Mas qual que é o objetivo desse vídeo? Vamos olhar para a tua vida, né? Vamos olhar para a minha vida e esquecer um pouco de empresa e pensar no eu. Existe uma meta que eu tenho, eu quero conquistar algo, eu quero construir algo. Essa meta, geralmente, ela vai estar atrelada a uma única coisa que você pode fazer todo santo dia, repetidamente, e como consequência, né, você vai ficar cada vez melhor nisso aí. Mas essa única coisa, sendo repetida todo santo dia, é o que vai te levar para o objetivo final. Então veja, o foco ele tem que ser estreito, ele não pode ser amplo. Eu gosto de lembrar de um exemplo que eu vi outro dia, que contava sobre Steve Jobs, né? Que ele reduziu a gama de produtos da Apple de 340, se não me falha a memória, o número, para 10. Ou seja, ele estreitou o foco. Nós temos que ser bons nisso. É isso que vai nos levar até o sucesso. Não é o querer empilhar um monte de coisa lateralmente, fazer todo tipo de coisa e não fazer nada bem feito. Então, a mensagem que eu quero transmitir para você, que é a mesma que eu transmiti lá na carta, é o seguinte: você precisa estreitar o teu foco, focar em uma coisa só e executar essa uma coisa todo santo dia. E a pergunta é, qual é a única coisa que se eu fizer todo santo dia vai deixar todo o resto mais fácil? Você vai ver que com isso você vai acelerar o teu progresso em busca da tua meta, seja lá qual for, e você vai se sentir muito menos culpado, muito menos cansado mentalmente, né? Porque essa culpa, ela carrega uma energia muito pesada. E você com certeza vai avançar mais rápido rumo ao teu objetivo. Então, meus queridos, hoje é um vídeo um pouco mais rápido, mas eu só senti a vontade de compartilhar isso, né? Porque eu passei um bom tempo escrevendo essa newsletter hoje pela manhã. E foi muito interessante porque eu comecei a ter a reflexão que hoje eu estou tendo uma qualidade de vida maior e que não tem nada a ver com o dinheiro, é simplesmente sobre eu olhar mais para as coisas que eu realmente gosto e dar atenção às coisas corretas, tá? Então, se essa mensagem fez sentido para você, deixa teu comentário aqui embaixo, deixa teu like e até a próxima.